papo super especial com a nossa amiga Paloma Ujakov, ela que é psicóloga, ela que está agora aqui presente para falar com você. Bora lá! Agora com vocês, Papo de Psicóloga. Rádio Bom Dia! Bom Dia 92! É só no Bom Dia 92 que tem Papo de Psicóloga, esse programa renomado, um programa que traz aí conhecimento, sabedoria e entendimento para você ficar de bem com a vida. Então, eu já quero dizer a você, e você sabe muito bem que no próximo domingo comemoramos aí o Dia das Mães. E aqui no Papo de Psicóloga sempre trazemos assuntos referentes a essa data para todos vocês. Hoje vamos conversar sobre os aspectos psicológicos da maternidade precoce. No Brasil, a gravidez na adolescência ainda é raiz de muitos problemas de ordem social, econômico e emocional. Bom dia, Paloma, seja muito bem-vinda ao Papo de Psicóloga, esse programa sensacional que tem conquistado o público sul-mato-grossense, o público brasileiro e, por que não dizer, até o público mundial. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes, um prazer estar aqui hoje, uma honra estar fazendo hoje com você aqui nosso Papo de Psicóloga, e eu acredito que vai ser mais um tema muito relevante, né, para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo também. Olha, eu quero dizer que a honra é minha, primeiro porque, além de você ser psicóloga, você também é mãe, né? Então você entende do assunto. Aliás, mãe de duas lindas meninas, uma acabou de completar aniversário, né? É verdade. E talentosas também. Eu fico lá assistindo o vídeo com a minha esposa, né? Elas cantam e fazem um monte de coisa. Isso é verdade. Elas têm uma aptidão artística ali, né? Maravilha. Daqui a pouco estão aqui na Rádio Hora. Olha, tomara. Vamos lá, gente. Então a primeira pergunta, Paloma, é como enfrentar uma gravidez indesejada na adolescência? Aliás, enfrentar uma gravidez indesejada na adolescência é um grande desafio em vários sentidos. Você poderia falar aí aqui um pouco sobre cada um deles? Bom, a maternidade é algo que a gente sempre, quando a gente fala desse tema, a gente nos remete a questões positivas, ao amor entre mãe e filha, a toda essa visão que a gente tem, né? Porém, quando a gente está falando de gravidez na adolescência, esse cenário muda um pouco, a realidade é diferente, né? A adolescência ela é uma fase da vida que a personalidade e o senso crítico, ela está se formando ainda, você está numa fase de desenvolvimento. Então, quando acontece uma gravidez nessa faixa etária, né, a gente tem que dizer assim, antes da hora correta que seria para o desenvolvimento tanto físico quanto emocional, psíquico e social dessa menina, vem muitos agravantes, né, Rodrigo? A Organização Pan-Americana de Saúde, ela nos mostra que a gravidez na adolescência contribui, um dos principais fatores para a mortalidade materna e infantil e para o ciclo de doenças e pobreza. A gente tem que lembrar que o Brasil, as taxas nos mostram que talvez vem caindo um pouco o número, mas ainda é muito alto de gravidez na adolescência. São 380 mil meninas grávidas por ano, né? Mais frequente os casos, sim, a partir de 15 anos, mas a gente tem que lembrar que isso é uma conta que vai dos 10 aos 20 anos, né? Então, quando a gente baixa esse número da idade, isso é muito grave e diversas questões podem levar a isso. E a menina, quando ela enfrenta o momento de ter que abrir para os familiares, para os amigos que ela está grávida, ela enfrenta, né, muito julgamento, muitas vezes agressões, ela enfrenta a crítica social referente ao seu caráter, quando muitas vezes essa menina foi levada a essa situação até contra a sua vontade. A gente tem que pensar nas questões que a gente vai falar no fim do mês, mas do abuso sexual, né, contra crianças e adolescentes, tudo isso acontece nesse meio, que muitas vezes leva a uma maternidade precoce, a falta de informação, né, a vulnerabilidade social, tudo isso está envolvido muitas vezes nesse momento, né, na grande maioria. Então, essas meninas que muitas vezes pertencem à classe mais baixa da sociedade, o planejamento familiar é muito distante da realidade delas. É algo que talvez elas nunca nem tenham, né, ouvido falar. Então, isso, consequentemente, resulta, sim, dessa falta de informação, falta de planejamento, e é um assunto que a gente tem que debater mais como sociedade. Inclusive, você falando a respeito disso, eu me lembro, quando eu morava no interior, antes de voltar para Campo Grande, algumas questões culturais também, por exemplo, de primo que casava com prima. Sim. E às vezes a menina
começava a ter uma certa idade, 13, 14 anos, já acabava se envolvendo com o primo mais velho. Já tinha ali um relacionamento muito precoce, né, uma maternidade, sem nenhum tipo de, muitas vezes, aporte ali econômico, emocional, e isso vai gerando consequências, é como uma bola de neve, né, que daí essa criança nasce em um lar que ainda não tem uma estrutura, muitas vezes nesse ambiente de falta de informação. Então, sim, tem alguns locais ainda no nosso país que isso é muito cultural. Bom, e diante de uma gravidez não planejada, é comum transtornos psicológicos surgirem ou terem uma piora? Olha, é muito comum, né? A gente tem aqui o estudo da Revista de Escola de Enfermagem da USP, que aponta que nos estudos evidenciam que sugere, né, que a probabilidade de sofrer ansiedade na gravidez aumenta em caso de comorbidade psíquica, isso é, já ter algum outro transtorno psiquiátrico, né, eventos estressantes, desvantagem social, histórico de aborto, morte fetal, parto prematuro, histórico de doença mental, né, tudo isso durante uma gravidez anterior ou em qualquer momento da vida, mostra que essa gravidez precoce tende a dar vazão a essas questões. É preciso lidar também com a questão da autoimagem, imaginar que a adolescente está passando por um momento de transformação física, seu corpo ainda não está formado e ela lida com uma mudança abrupta, que é o momento da gestação, né? Isso impacta severamente na sua autoestima, na forma como ela se enxerga, no seu desenvolvimento emocional por conta disso. Ela não está preparada, como eu voltei anteriormente a falar, fisicamente e emocionalmente para vivenciar este momento. Então, eu brinco assim, toda vez que a gente pula fases na vida, a vida nos cobra lá na frente alguma coisa. Então, a maternidade precoce é um momento em que pulou-se uma fase, ela deveria estar passando por outras questões nesse momento, né, de estudo, de amizade, de estar descobrindo coisas do mundo que não estão relacionadas à vida sexual, à maternidade. Então, pulou uma fase, as consequências virão. E, infelizmente, sim, os dados mostram que as questões psicológicas podem se agravar muito nesse momento, ou a gravidez ser um gatilho para elas surgirem, né? Há um total despreparo para essa menina. Se a gente imagina que uma mulher adulta, formada psicologicamente ali, fisicamente, quando ela descobre uma gravidez, né, naquele momento que não foi planejada, é um baque, né? Ela pode entrar ali num processo depressivo ou um transtorno de ansiedade. Imagina uma adolescente, né? Quando a gente pensa que ela não tem ali toda uma formação que chegou ao fim. Então, é um fator muito importante. E as pessoas muitas vezes relativizam isso. Ah, ela é jovem, mas ela vai dar conta? Vai, muitas vezes vai, algumas não dão, né? E a gente sabe desse tipo de caso, né? Do abandono do bebê, de meninas que recorrem ao aborto. A gente sabe que isso é uma realidade muito triste, muito recorrente. Então, relativizar essa questão põe em risco a vida dessas meninas e dos bebês. Muito bem, importante esse assunto, hein, gente? Olha, eu tenho mais uma pergunta aqui. A maternidade precoce ou gravidez na adolescência, ela aumenta aí significativamente os riscos de complicações na saúde da mãe e do bebê? Praticamente é isso que você já adiantou, mas provavelmente deve ter mais coisa, né, Paloma? Isso. A gente considera, né, de acordo com a OMS, a gravidez na adolescência, a gestação que ocorre entre os 10 e 20 anos de idade. Então, essa faixa etária de 10 a 15 é a que apresenta maior risco. Nossa, de 10 a 15, sim, a gente vê nos noticiários, né, quase diariamente esse tipo de tema. Muitas vezes sendo discutido o assunto, né, do aborto, muitas vezes sendo discutido o caso de violências sexuais que acontecem nessa faixa etária e que a partir disso vem uma gestação ali, né, dessa criança, dessa menina, e independente de planejado ou não, a saúde da mãe pode ser muito afetada nesse momento, né, com parto prematuro, anemia, aborto espontâneo, eclâmpsia, depressão pós-parto. E o bebê, o que acontece com o bebê? Baixo peso ao nascer, parto prematuro, pode desenvolver doenças respiratórias, né, o índice de mortalidade infantil é enorme. A gente tem que sempre lembrar disso, que é uma gravidez que tem que ter um acompanhamento muito grande. Esses dias eu estava acompanhando um caso de uma menina de 16 anos, grávida, sem planejamento, se envolveu, né, sexualmente de forma precoce e ali engravidou. E nesse momento vem sintomas depressivos, anemia, e aí vem a preocupação, óbvio, ali com o estado, né, de saúde desse bebezinho que está em formação. Então vira um combo de uma questão muito grave que põe em risco a vida dos dois. Né? Então a gente entra no risco, né, para a vida desses dois indivíduos completamente ligados, que são mãe e filho. Então, como esse tema é importante, como a gente tem que se atentar para todos esses riscos,
e esse assunto tem que ser debatido, né, de forma mais clara. Então, são diversos problemas relacionados. Acontece muitos casos da rejeição da mãe em relação ao bebê no momento do nascimento, como se acontece assim, como se fosse um não reconhecimento daquele bebê sendo dela. Muitas vezes, né, claro que existem situações onde existe um amparo e um apoio familiar, mas na maioria das vezes nas classes menos favorecidas isso não acontece. Então essa menina se vê sozinha nesse momento, muitas vezes sem o apoio do parceiro ou de quem, né, é o pai dessa criança. Então, falta de vínculo afetivo com a criança, inicialmente, principalmente, acontece muito. São diversas questões. São todos os casos? Claro que não, a gente não está generalizando. Existem situações e situações, mas os números mesmos mostram que isso é o que acontece na grande maioria dos casos de uma gravidez precoce. Muito bem, você está ouvindo o Papo de Psicóloga. Hoje eu estou por aqui, Rodrigo, junto com a Paloma, e ela, que é psicóloga, está trazendo aqui esses esclarecimentos aí para você, que é mãe precoce, de repente tem alguém em casa, né? Ajuda muito. 10h14 agora. Além de todos os problemas já mencionados, a mulher que engravida na adolescência sem planejar tem maior dificuldade em conciliar projetos futuros e a maternidade? Sim, com certeza, porque a gravidez na adolescência é um corte na realidade, na adolescência dessa menina. E essa realidade vem de forma muito assustadora, né? Na maioria das vezes, claro, ela tem que interromper os seus estudos, se ela está ingressando ali numa faixa etária mais avançada, se ela está ingressando no mercado de trabalho. Depois a volta à escola é muito difícil, o abandono escolar está presente em mais de 70% das adolescentes, né, que engravidaram. A profissionalização fica complicada, logo não ter escolhe um bebê vai dificultar que ela depois adentre no mercado de trabalho tendo um bom salário. Então uma coisa vai levando a outra, né? A gente tem que lembrar que muitas vezes ela se torna ali totalmente dependente dos pais, né, naquele momento da sua vida, para o seu próprio sustento, para o do bebê. O que acontece muitas vezes, a gente percebe que isso muda também das classes, né? Muitas vezes, quando é uma classe mais alta, essa adolescente até continua os estudos, né? Ela consegue ser ali, ter a provisão da sua família, mas ela tem um corte social muito grande que acontece. A gente vê relatos, né, que elas deixam de ser convidadas para algumas festas, elas deixam de conviver em alguns grupos que elas faziam parte antes e passam a ter uma vida adulta. Então há um corte naquela fase daquele desenvolvimento por conta dessa gestação. A mudança é abrupta. Por mais que ela tenha, né, diferentemente de meninas de uma renda mais baixa, as que fazem parte de um outro grupo social, elas vão passar por outras questões, muitas vezes nesse âmbito que eu coloquei, né? Claro, do julgamento, da crítica e da rejeição. Isso acontece muito. É como se fosse um corte. A partir de agora você não pertence mais ao nosso grupo, você adentrou a vida adulta. E aí você faz parte disso. Só que ela fica nesse limbo, ela não tá aqui nem ali, entende? E aí isso gera diversas questões e problemas emocionais. Acho que inclusive é diferente dos meninos, né? Porque a próxima pergunta é sobre isso. E a vida do menino, do adolescente que vai ser pai? Quais são os impactos mais observados? Olha, a paternidade e a maternidade precoce, elas trazem, claro, muitas consequências. A gente sabe que para as mulheres não tem nem comparação. Mas existe essa questão, mas e os meninos, né? Quando eles engravidam uma menina ali na adolescência, num namoro, ou hoje em dia com a moda, né, da ficada, que de repente no envolvimento sexual totalmente descompromissado, sem responsabilidade, essa menina engravida. A paternidade precoce também traz, muitas vezes, né? Não em todos os casos, consequências para o menino, né? Como abandono dos estudos, né, inserção precoce no mercado de trabalho, né, dificuldade de conciliar as responsabilidades com a paternidade precoce, às vezes sobrecarga de trabalho, né, todas as responsabilidades que um adulto deveria enfrentar, e ele naquele momento ele vai ter que encarar quando a família, porque muitas vezes é a família que vai tomar a rédea dessa situação, né, muitas vezes forçando ali uma união entre o casal ou o menino assumindo as questões econômicas do bebê. Tem muita dificuldade de assumir a questão afetiva, isso a gente sabe, né, que existe sim, né, esse abandono paterno. Tem estatísticas do programa do adolescente que mostra que 60% das meninas grávidas são abandonadas pelos parceiros ainda durante a gravidez, 20% são deixadas após o parto, né. 5 anos depois do nascimento, somente 20% dessas meninas tinham os pais juntos com elas nos momentos na criação do bebê. Então, 30% dos casos quem sustenta
é a menina, 40% a família da menina, em 10% o menino. E quando o menino não assume isso, a família, muitas vezes, do rapaz, né, vai arcar com a questão econômica. Mas o vínculo afetivo, a relação familiar, ela muitas vezes não ocorre, né? Fica a cargo da menina. A gente sabe que a menina, ela acaba... Já no momento, muitas vezes, da gravidez, é como se fosse já cultural a gente entender que, eu vou falar aqui como se fosse, entre aspas, para quem não está nos assistindo, acaba sobrando tudo para essa menina. Então, ela enfrenta a gestação, ela enfrenta a crítica, o julgamento, o abandono, né, das atividades acadêmicas, abandono das suas atividades sociais. E na cabeça ali do coletivo, certamente já é algo assim, nossa, se o pai assumir, se o pai der uma ajuda, já vai ser de grande valia. É como se já tivesse algo, sabe, no senso comum, de que isso não vai acontecer. Isso é muito triste, essa realidade é muito triste. Essas meninas enfrentam um sofrimento muito grande, e os bebês enfrentam, né, toda uma dificuldade depois no seu desenvolvimento pela falta desse vínculo paterno. Isso é real, isso acontece. Não podemos entrar, né, nessa ideia de que, mas a criança não é desenvolvida pela falta ali da presença paterna. A gente tem que lembrar, existe aquele pai, né? Ele não é um pai falecido ou desconhecido. Quando existe esse pai, de uma forma ou de outra, essa criança vai ter conhecimento de que esse pai, ele se faz presente, mesmo que ausente na vida dela, mas na sua história. Isso tem um impacto muito grande na nossa vida, essa função paterna. Por mais que hoje, né, a gente esteja numa sociedade que quer muito apagar essa importância, né, muitas vezes até masculina, da função paterna, mas ela é real. Psicologicamente, a gente sabe como isso funciona, e infelizmente essas meninas têm que assumir, na maioria das vezes, né, de forma solitária e com muito sofrimento. É triste, né? Mas infelizmente é a realidade. Bom, e essas adolescentes que engravidam sem planejamento, conseguem, em sua maioria, fazer aí o pré-natal? Olha, não. Muitas adolescentes começam o pré-natal, Rodrigo, de forma tardia, geralmente após o 5º mês de gestação. Isso é muito grave, né? Porque elas deveriam começar ali antes das 12 semanas de gestação. Esse acompanhamento é de extrema importância, né? A gente faz ali o ultrassom morfológico, verifica a pressão arterial, se tem um quadro de anemia, né? Toda a situação de risco para o bebê e para essa mãe, né? Se existe risco de eclâmpsia, muitas vezes elas nesse momento já podem ser encaminhadas para o acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, principalmente no início da gestação, quando vem o choque, quando vem a negação da gestação, quando vem a pressão familiar, porque muitas vezes existe uma pressão, até pela continuidade ou pela interrupção da gravidez. Essas meninas vivenciam também isso. Muitas vezes a família tem um pensamento a respeito da continuidade da gravidez e a menina tem outro. Olha como a questão é grave, né? Existem meninas que precisam muitas vezes abandonar o seu lar e se refugiar na casa de parentes, de amigos, para levar a gestação até o fim, Rodrigo. Principalmente quando a gente está falando de camadas muitas vezes onde existe uma vulnerabilidade social, onde essa família pensa, vai ser mais um para a gente alimentar. Olha, a gente está falando de uma vida, mas essas questões surgem e a gente tem que falar aqui sobre elas porque elas são reais. Então, muitas vezes a menina enfrenta isso de uma forma solitária, né? O pensamento do outro a respeito da gestação dela, o que o outro acha que ela deveria fazer, quando ela mesma está completamente perdida. Então, essas questões são muito importantes. E ali no pré-natal, os profissionais, eles podem também ir percebendo esse tipo de dificuldade e encaminhar ela, né, para um especialista que vai ajudar ela nesse momento. Bom, nós estamos recebendo aqui algumas participações, agradecendo a importância do tema, a relevância e a escolha, né, dessa pauta. E para a gente finalizar, Paloma, me diz o seguinte, eu até creio que vai ajudar essa ouvinte, que ela está querendo saber como lidar com isso, né? E a última pergunta é, quais são as ações cruciais para promover a prevenção da gravidez na adolescência? Mas se a pessoa já está, o que fazer depois também? A gente deveria debater muito, né, Rodrigo, em sociedade, na escola, nas igrejas, né, nas redes sociais, a questão da promoção, a prevenção da gravidez na adolescência, porque esse deveria ser o ponto-chave de tudo. A gente sabe que a prevenção, o debate sobre isso é o que vai ajudar a que ocorram menos casos como os que a gente está falando aqui. O tabu, ele não ajuda em nada. A gente falar que não vai conversar sobre esse assunto com os filhos, não vai conversar em nenhum ambiente da sociedade, isso não resolve. Tampar o sol com a peneira não é algo que traz resultados. Existe um debate muito grande hoje sobre a questão da educação social e é importante que a gente também converse sobre isso, porque a educação sexual precoce nas escolas é um tema complexo, né, com diversos pontos de vista. Eu acho que quando abordado
utilizada de forma adequada e adaptada à faixa etária, ela pode trazer diversos benefícios, né? Além da gravidez precoce, algo que eu acho que a gente vai até, eu vou falar aqui no mês do Maio Laranja, a prevenção ao abuso sexual. Porque a criança e o adolescente, ela, de acordo com a sua idade, entendendo sobre a criança ali, né, Rodrigo, sobre as partes do corpo, aprender a nomear os órgãos genitais, sobre a importância da higiene, necessidade de proteger o seu próprio corpinho, isso já começa a ser educação sexual, né? Mas e quando uma família não tem capacidade de dar esse ensino para o seu filho? Fica a cargo de quem? Esse é um debate que tá muito em voga hoje em dia, que gera muita polêmica, mas que em um momento ou em outro a gente vai ter que entrar num consenso. Os adolescentes, né, a prevenção traz a questão também da violência sexual, do combate, respeito, né, a escolha, abordar temas como gravidez, DSTs, métodos contraceptivos, e aí a gente pode pensar assim, tá, mas eu não quero que meu filho receba esse tipo de conteúdo na escola. E aí, como que vai ficar essa situação? É um debate social, e eu deixo aqui, né, aberto para nós como pais refletirmos sobre isso, porque cada um tem uma opinião, né? Talvez você queira que tenha esse tipo de ensino na escola, e talvez eu não queira, ou vice-versa. Então tem que ser um debate, porque atinge toda a sociedade. E aí, então, a menina está grávida, aconteceu. O que a gente faz nesse momento? É procurar apoio. Eu acho que, em primeiro lugar, procurar um apoio especializado, né? Buscar ali um atendimento, levar o pré-natal de forma muito correta. Muitas vezes essa menina vai ser encaminhada para o acompanhamento psicológico, que vai ser de extrema importância para ela levar essa gravidez de uma forma mais tranquila diante de todas as dificuldades, recebendo um apoio, recebendo orientação. As famílias também muitas vezes precisam desse acompanhamento também, porque é difícil enfrentar, né? Que você estava com todo um futuro e um momento planejado ali para sua filha, de repente ela vem com a notícia de uma gravidez e a família fica perdida nesse momento. Mas a gente tem que lembrar que existem diversas realidades no nosso país, né? Nem todo mundo vai viver a mesma situação. Por quê? Porque tem a questão emocional, tem a questão econômica que fala muito alto. E esse debate ele tem que acontecer, porque achar que simplesmente o que eu acho que não é bom para mim não é bom para o seu filho é algo muito distante da realidade. Como eu falei, muitas casas as pessoas têm uma formação, têm uma condição de passar para os seus filhos informações, a educação sexual, como eu falei aqui, correspondente a cada faixa etária, isso é muito importante falar. Mas e nos lares onde isso não acontece? Né? Vai ficar a cargo de quem? É a igreja que faz isso? É a escola? É o governo? Alguém nesse meio, né, precisa também levantar com mais clareza esse debate, porque fica muito a critério da opinião assim, eu sou contra, você é a favor, então nada é feito. E os números vão nos mostrando que isso não está sendo positivo, né, para a nossa sociedade. É muito importante, mas eu falo aqui que é sempre legal a gente falar como a formação familiar é importante também no processo da prevenção. Como nós, pais, termos acesso às informações, termos acesso a como conversar, como eu vou conversar com a minha filha quando chegar a idade de eu falar sobre o corpo dela, sobre prevenção, sobre, como eu falei anteriormente, o perigo de abuso sexual. Para cada idade existe uma forma de você conversar sobre isso. E se um adolescente chega lá nos seus 15, 16 anos sem nunca ter ouvido falar de nada disso, ele está completamente exposto a situações de risco que podem levar a uma gravidez precoce, né, a contrair doenças sexualmente transmissíveis também. Olha, você falando sobre isso, né, eu sempre converso com a minha filha, ela tem 13 anos, mas desde novinha eu vou falando das coisas, né. É claro que eu acho que todo pai já põe um medinho na filha, né, eu não sei se eu falei da forma correta. Eu acho que é muito comum da família, né, a gente faz de acordo com aquilo que a gente consegue, eu sempre digo isso. E se a gente não consegue, Rodrigo, a gente pede ajuda de alguém que tem um pouco mais de conhecimento para nos auxiliar nesse processo, que ele é de extrema importância, né, tanto com os meninos quanto com as meninas, porque aqui a gente está falando muito das meninas, mas e os meninos? Quem conversa com eles? Quem ensina sobre a questão, né? Também eu vou falar aqui a questão de valores, que isso é muito importante e falta muito esse assunto dentro das famílias, questões relacionadas ao respeito, as fases que cada um tem que viver. Responsabilidade. Né? Responsabilidade diante dos seus atos, que às vezes um momento de prazer vai gerar uma responsabilidade que é pro resto da vida. Às vezes você o pai vai até dar um tapinha nas costas, ai, meu filho é macho, é homem, isso, né? É um absurdo, porque olha toda a consequência que vai gerar, tanto pra menina, principalmente, mas pro menino também. E aí a gente fala do que mais sofre com tudo isso depois, que é a criança, que vem, né, muitas vezes de um lar sem nenhum tipo de funcionalidade, sem um planejamento, e ela pode sofrer diversas consequências já desde a sua gestação, mas depois no seu desenvolvimento.
Bom, o pessoal até tá mandando algumas mensagens aqui, não dá mais tempo, mas assim, aquilo que você falou, uns concordam, outros discordam com respeito ao ensino nas escolas, acham que Isso, esse tema é muito, isso, Rodrigo, isso que eu quero falar. Tem a questão da militância nas escolas, a gente sabe que essas questões acontecem, por isso que esse assunto tem que ser debatido, independente da minha opinião ou da sua, a gente tem que debater esse tema, porque são os nossos filhos que estão no meio disso. Eu sendo contra ou eu sendo a favor, a gente tem que conversar por um melhor caminho para que isso aconteça, né? E que os pais estejam envolvidos nessa conversa. Eu acho que essa questão é muito importante, né? O meu filho está ali no colégio, mas eu preciso, como mãe, saber o que está sendo ministrado a ele, né? Isso é muito sério, Rodrigo. A gente recebe diversos relatos de pais que não têm conhecimento sobre o tipo de conteúdo ligado à educação sexual, muitas vezes que seu filho possa estar recebendo. Maravilha. Gente, eu recebi aqui a psicóloga Paloma Jacob, que trouxe essa aula pra gente. Quero agradecer a sua presença. Muito obrigada, seu carinho. Rodrigo. E deixa aí suas redes sociais, os seus contatos. Sim. A palavra está contigo. Minha rede social, né? O Instagram é @psi. Não, arroba não, né? Ó, eu falando do arroba psi_Paloma_Jacob. E se você quiser mandar ali alguma dúvida, manda no meu direct. Esse é um assunto que gera diversas, né, conversas, e acho que isso é muito importante, as rodas de conversa que podem surgir a partir desse assunto, né? Eu acho que o debate é o mais importante, que é através do debate que a gente chega, né, em um fator comum, e esse é um assunto que atinge todos nós, seja quem a família da menina, seja a família do menino, seja a escola. A gente tem que participar desse debate pelo futuro deles. Bom, verdade. Paloma, feliz Dia das Mães. Muito obrigada. Antecipado. A você, mamãe, pela primeira, segunda vez. A você, mamãe precoce também, né? Que Deus venha guardar você, exatamente, seu filho. Que Deus venha te abençoar. E que sirva aí de exemplo para que as próximas gerações tenham um pouquinho mais de sensibilidade e consulte, né, o conselho dos pais, porque é melhor aprender com os pais do que aprender com o mundo, né, Paloma? A gente tem que saber que muitas vezes são os nossos pais que vão nos aconselhar da melhor maneira, né, e quando você não tem esse apoio, você buscar em pessoas da sua confiança, adolescente que não tem esse amparo familiar, buscar ali no local da sua igreja, da sua escola, seja com os pais de uma amiga, sempre tem alguém próximo de você que pode te dar essa segurança, com quem você pode se aconselhar, porque muitas vezes é um momento crucial da sua vida, que uma decisão pode mudar tudo para o bem ou para o mal. Maravilha. A você que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Obrigado, Paloma, mais uma vez. Fiquem com Deus, porque agora nós vamos pro break e daqui a pouquinho eu volto com mais Bom Dia 92 para você.